O Rio de Janeiro voltou a ser palco de uma chacina, que ocorre novamente a partir de uma operação policial. Uma chacina que acontece na véspera de uma campanha eleitoral que coloca em pauta o tema da segurança pública, um problema central no estado. Uma disputa eleitoral em que os dois principais pré-candidatos ao governo têm até agora evitado criticar a violência que é resultado de ações desse tipo. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 21 de julho de 2022, dia em que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizaram mais uma operação em comunidades da capital do estado. De acordo com as corporações, pelo menos 400 agentes atuaram na ação. A chacina deixou pelo menos 18 mortos até o início da noite dessa quinta-feira, segundo a Polícia Militar. De acordo com a corporação, 16 pessoas foram mortas em confronto. A Defensoria Pública afirma que o número de mortos é maior. Baseada em informações de unidades de saúde da região até o início da noite dessa quinta-feira, a Defensoria diz que a chacina deixou pelo menos 20 mortos. Uma das vítimas é uma moradora que foi atingida por tiros quando estava dentro do carro dela. O nome dela é Letícia Marinho e ela tinha 50 anos. Além disso, um agente morreu após ser baleado por pessoas que atacavam a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora da Fazendinha. Outro policial, que também estava no local, tomou um tiro no pé, mas sem gravidade. Tomamos café, saímos. Na hora que a gente saímos, não estava vendo o confronto. Paramos no sinal, até porque no sinal tinha polícia. Paramos. Eu não entendi, o policial viu a gente parado com o vidro aberto, mesmo assim alvejou. Eu vi quando meu primo falou assim, Ih, fui ferido, porque o estilhaço do retrovisor foi dentro do carro. Aí nisso, eu nem percebi que ela tinha sido alvejada. Você ouviu a Ildenilson Glória, namorado da Letícia Marinho, contando para o jornal comunitário Voz das Comunidades o momento em que ela foi atingida. Outros moradores do Complexo do Alemão relataram nas redes sociais intensos tiroteios entre policiais e traficantes. Isso que você está ouvindo é o registro que um morador fez de pessoas atirando contra um helicóptero da polícia. Suspeitos de tráfico que eram procurados pelos policiais tentaram alvejar a aeronave. De acordo com a Polícia Militar, o grupo também estaria colocando óleo nas ruas e fogo em barricadas para impedir a circulação das polícias. Passageiros de um ônibus tiveram que deitar no chão do veículo para se proteger de balas perdidas. A Polícia Militar disse em nota que setores de inteligência apontaram a presença de criminosos dessa região praticando roubos de veículos. Também disse que o mesmo grupo roubou estabelecimentos financeiros e realizou roubos de cargas, e que planejava invadir outras comunidades da cidade. Outras duas operações interligadas a essa aconteceram simultaneamente nas comunidades do Juramento, no bairro de Vicente de Carvalho, e do Juramentinho, em Tomás Coelho. A operação dessa quinta se soma a outras violentas ações policiais no Rio de Janeiro, no que é um problema crônico do estado. De maio de 2021 a maio de 2022, a gestão do atual governador Cláudio Castro, que é pré-candidato à reeleição pelo PL, registrou 31 chacinas e 165 mortes em operações policiais, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência policial desde 2016, em conjunto com o GENI, o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Os pesquisadores consideram uma chacina um episódio com 3 mortes ou mais. Em 24 de maio, o estado teve a segunda operação policial mais letal da sua história. Uma ação na Vila Cruzeiro deixou 23 mortos, equiparando-se à chacina da Vila Operária em Duque de Caxias, em 1998, e ficando atrás apenas do massacre de Jacarezinho, que acabou com 28 mortes em maio de 2021. Esse tipo de chacina se tornou parte do cotidiano do estado. A operação dessa quinta ocorreu em meio a restrições impostas a esse tipo de ação. Desde junho de 2020, a Polícia do Estado precisa justificar suas operações ao Ministério Público, depois que o Supremo Tribunal Federal votou por limitar as ações de repressão em situações não excepcionais durante a pandemia de Covid-19.
Essa decisão do Supremo foi tomada a partir de uma mobilização de organizações e movimentos sociais em conjunto com o PSB, o partido do pré-candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo. A partir da determinação do ministro do Supremo, Edson Fachin, para suspender as operações policiais no Rio de Janeiro, os monitoramentos de segurança pública do Estado passaram a registrar queda tanto do número de mortes por agentes de segurança quanto de outros crimes. De acordo com especialistas, a ausência de aumento da criminalidade sinaliza que as operações policiais, da forma como são realizadas atualmente, não são imprescindíveis para a segurança pública. A Polícia Militar discorda. Em maio, depois da chacina na Vila Cruzeiro, a corporação culpou o Supremo pela migração de criminosos ao Rio de Janeiro. Disse que a decisão do tribunal ajuda traficantes. O delegado Rodrigo Oliveira chamou a decisão de ativismo judicial e também atribuiu a letalidade da intervenção na Vila Cruzeiro a um fortalecimento do tráfico, algo que, segundo ele, teria ocorrido em razão da suspensão das operações policiais. O governador Cláudio Castro endossa esse discurso. Castro aproveitou a operação dessa quinta para atacar Freixo, o seu principal adversário na disputa pelo governo do estado. Ele disse no seu Twitter que, abre aspas, foi Freixo, seu partido e aliados que proibiram nossas polícias de enfrentar esses bandidos em determinadas áreas. O resultado está aí. Bandidos mais seguros e fortemente armados. Mas comigo não tem essa. Polícia se faz com inteligência, investimento, força e boa remuneração. Fecha aspas. O governador também afirmou que as forças de segurança foram covardemente atacadas e lamentou a morte do policial, mas não mencionou as outras mortes que ocorreram durante a ação. Em janeiro de 2022, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma ação policial em comunidades da Zona Norte e Oeste da capital fluminense. Foi o pontapé inicial do programa batizado de Cidade Integrada. Mais de 1.000 policiais entraram no Jacarezinho, na Muzema. O programa foi classificado por Cláudio Castro como ousado, complexo e capaz de levar grande transformação às populações de regiões dominadas pelo tráfico de drogas. O projeto foi visto como uma espécie de substituto das UPPs. As UPPs foram criadas em 2008 durante o governo de Sérgio Cabral, num contexto de preparação para a realização de grandes eventos esportivos no país, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. As unidades de polícia pacificadora tinham como proposta retomar a área sob a influência de organizações criminosas e instalar um policiamento comunitário, aproximando os agentes de segurança da população, além de implementar políticas visando a reintegração econômica, política e social das comunidades. Ao todo, 38 unidades foram criadas. A criação do projeto foi celebrada na imprensa e fez com que as comunidades ganhassem destaque e recebessem até a visita de celebridades internacionais, como a cantora Madonna. Inicialmente, o projeto apresentou resultados positivos, com queda nos indicadores de criminalidade, mas os avanços se dissolveram e o programa acabou sendo abandonado. Segundo dados oficiais, de 2008 a 2013, o número de mortes violentas nas regiões com UPPs caiu 73%. Os homicídios ocorridos em operações policiais também despencaram 86% no período, mas a proposta foi considerada bem-sucedida apenas até 2014. As unidades se expandiram de maneira muito rápida, mas o programa continuou sem as mesmas condições que tinha quando começou. Com isso, também cresceram casos de corrupção e de violência dentro das UPPs. Um dos mais conhecidos foi o do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, que desapareceu depois de ter sido detido numa UPP na Rocinha. O episódio sinalizava que os abusos e a violência policial ainda permaneciam presentes no cotidiano das comunidades. A partir de 2018, com a intervenção federal na segurança do Rio, as UPPs começaram a ser extintas. O programa sofreu cortes em seu efetivo e as unidades, antes parte de uma estrutura independente, passaram a ser subordinadas aos batalhões da polícia, desconfigurando a ideia inicial. Muitas das estruturas foram abandonadas e sucateadas. Agora, em 2022, o Cidade Integrada é o principal programa de segurança pública do governador Cláudio Castro. Ele tem como objetivo central retomar territórios tomados pelo tráfico e pelas milícias, mas também tem a intenção de fazer melhorias de espaços públicos e promover ações sociais e de geração de emprego. Um levantamento do Instituto Datafolha realizado em abril mostrou que a maioria dos cariocas não conhece o Cidade Integrada, mas ainda assim o apoia.
Segundo a pesquisa, 59% dos moradores da capital nunca ouviram falar da iniciativa. Apesar disso, 59% do total dos entrevistados se dizem a favor do projeto, enquanto 11% afirmam ser contra. O coronel da reserva Robson Rodrigues, ex-comandante da Polícia Militar e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, disse ao jornal Folha de São Paulo que os números do Datafolha refletem uma carência por qualquer ação de segurança pública, principalmente entre os que mais sofrem com a falta dela. A rede de observatórios de segurança afirma que o Cidade Integrada não tem um programa social desenhado e só repete uma fórmula fracassada de ocupação militar. A rede também disse que o programa tem finalidade eleitoral, que ele foi pensado como carro-chefe da campanha de reeleição do governador Cláudio Castro. Cláudio Castro assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro, primeiro de forma interina, em agosto de 2020, depois do impeachment do ex-juiz Wilson Witzel, que foi eleito em 2018 na onda de extrema-direita bolsonarista, e que perpetrou a frase segundo a qual a polícia ia mirar na cabecinha e atirar em criminosos. Numa pesquisa IPEC divulgada nesta quinta-feira, o atual governador tem 19% das intenções de voto, enquanto Marcelo Freixo tem 13%. É uma situação de empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela Associação Rio Indústria e realizado entre sábado e terça-feira, com 1.008 entrevistados de 31 municípios. Essa pesquisa foi feita considerando ainda Antony Garotinho como candidato. O Garotinho desistiu da sua pré-candidatura pelo União Brasil depois do início das entrevistas do IPEC. Ele tinha 6% das intenções de voto e aparecia em 4º lugar, atrás do ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que tem 10%, segundo o Instituto. Mas Crivella talvez não entre oficialmente na disputa, ele ainda esbarra na resistência do seu partido de lançá-lo candidato ao Palácio Guanabara. Em uma outra simulação, sem o nome de Crivella, Castro e Freixo seguem empatados. A segurança pública é um tema central da disputa ao governo carioca. E enquanto Castro aposta nas defesas das operações policiais nas comunidades, Marcelo Freixo, que já defendeu, por exemplo, a desmilitarização da polícia militar, mudou seu comportamento sobre o tema desde que deixou o PSOL pelo PSB para viabilizar sua candidatura em junho de 2021. Ele afirma que a defesa dos direitos humanos faz parte da sua história parlamentar e que não abriu mão disso, mas reduziu as críticas às ações policiais em suas redes sociais. Com isso, o candidato tenta driblar uma rejeição que tem em alguns setores do eleitorado, como os policiais. Entre as propostas que ainda estão sendo elaboradas pela sua pré-campanha, segundo a revista Veja, estão as que buscam desconstruir a sua imagem de inimigo da polícia, por meio da defesa de melhorias nas condições de trabalho, remuneração e promoção dos agentes. Nessa quinta, ele comentou a ação no Complexo do Alemão, quando o número de mortos ainda estava em pelo menos 5. Freixo escreveu no Twitter que é a favor de operações policiais planejadas e com a polícia bem treinada para combater o crime. Ele prestou solidariedade à família do policial morto e da moradora que foi atingida por tiros dentro do carro. E também respondeu à provocação de Cláudio Castro. Afirmou que, abre aspas, o maior problema dele ter herdado o cargo sem estar preparado para isso é usar a polícia para fazer política. O Rio de Janeiro é o reduto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Foi lá que ele fez a sua carreira política. O aliado do presidente no estado é Castro, que desde que assumiu o cargo intercede a favor das forças policiais. Essa defesa intransigente da polícia, como a que ele fez nessa quinta-feira depois da operação no Complexo do Alemão, também é usada para se contrapor ao Freixo, que o governador já chamou de defensor de bandido. Mas enquanto a disputa pelo governo segue apertada entre os dois pré-candidatos, criticar as ações policiais, mesmo as que resultam em mortes, não parece integrar a estratégia nem de Castro, nem de Freixo. O Nexo publicou semanalmente um podcast chamado Politiquês, ali entre agosto de 2017 e março de 2019. Foram mais de 70 episódios com conceitos da ciência política. Agora, em 2022, o Politiquês está de volta. E o Conrado Corsaletti fala aqui sobre essa nova temporada. Conrado, o Politiquês vai ser em formato de minissérie, é isso? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, Letícia,
O Politiquês está de volta com a minissérie Uma Crise Chamada Brasil. Vão ser 10 capítulos, toda quarta-feira. Começa em 27 de julho, quarta-feira que vem, e vai até a semana do primeiro turno da eleição. A ideia é tentar explicar a série de fatos alucinantes na política que trouxe a gente até aqui, nesse ano eleitoral de 2022. Eu, a Malu Delgado e a Beatriz Gatti, as duas estão trabalhando comigo nessa apuração. A gente fez várias entrevistas e ainda está fazendo várias outras. A gente está ouvindo pesquisadores, especialistas de áreas diversas, jornalistas, juízes, ativistas e políticos. Essas conversas estão sendo muito boas e super importantes para dar a complexidade dessa sequência de acontecimentos que deixou todo mundo muito espantado e continua deixando ainda hoje. E de onde o Politiquês vai partir para contar essa história? A gente parte da crise financeira de 2008 porque ali é um evento bastante agudo e bastante importante para explicar o que aconteceu no mundo no fim daquela década. Porque não dá para explicar o Brasil sem contextualizar direitinho o que está em volta. Daquela crise despontam movimentos de contestação do modelo econômico mais liberalizante, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente tem vários outros acontecimentos políticos marcantes. No início da década de 2010, a gente tem a Primavera Árabe, a eleição de líderes de extrema-direita no leste europeu, aí tem o Brexit, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que está tudo conectado, mas são eventos que ajudam a gente a entender de uma maneira mais ampla toda essa movimentação política atual. Aí, feita toda essa contextualização que é super necessária, a gente parte para os momentos centrais da política brasileira e destrincha aspectos específicos, para que o ouvinte possa unir esse mosaico no fim da minissérie. A gente vai tratar num episódio das mobilizações de rua, em outro a gente vai tratar do papel da justiça na crise, aí também a gente vai ter episódios sobre a economia brasileira, sobre a centralidade da comunicação nessa história toda, que passa pela Revolução Digital. A gente trata ainda dos atropelos institucionais que foram se acumulando no país. Teve muita institucionalidade atropelada nesses anos. Até chegar à ascensão da extrema-direita no que compõe a base dessa extrema-direita. E a minissérie se conclui ali com o que vem pela frente, com as projeções dos entrevistados sobre esse país do futuro que nunca chega. Tem uma equipe toda se dedicando a isso para entregar um programa super qualificado, algo que a gente considera muito importante nesse momento brasileiro. Valeu, Conrado. Então anota aí, quarta-feira que vem, o Politiquês está de volta com o primeiro capítulo da minissérie Uma Crise Chamada Brasil. Segue o feed do Politiquês no seu tocador de podcast preferido. Lá você também consegue ouvir o trailer da minissérie. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. A gente abre a nossa sessão hoje com a dica do monólogo em que a Cláudia Abreu interpreta a escritora britânica Virginia Woolf, que viveu entre 1882 e 1941 e escreveu obras como Mrs. Dalloway e Ao Farol. A escritora ficou marcada pela depressão e o suicídio, mas a Cláudia Abreu apresenta também suas alegrias e inspirações. Fica em cartaz no Sesc 24 de maio até 7 de agosto. Para quem escreve, a dica é se inscrever no concurso de ensaios da revista Serrote, que vai premiar autores iniciantes. Se você tem no máximo um texto publicado, mas tem coisa inédita e boa na gaveta, pode se inscrever no site da revista até 1º de setembro. Os 3 vencedores vão ser publicados na edição de novembro e há prêmios em dinheiro. Você sabe o que a comediante Hannah Gadsby, o ator Anthony Hopkins e a jornalista Amanda Ramalho têm em comum? Eles são algumas das figuras públicas que olharam com mais cuidado para certas características próprias e descobriram que estão dentro do espectro do autismo. A gente tem visto hoje um boom no número de casos entre adultos. O Nexo traz um texto muito bom com dados, análises e os principais sintomas. Para ouvir, a gente indica um podcast super divertido sobre os One Hit Wonders. Sabe o que é isso? Os artistas de um hit só. Você já deve ter ouvido Chorando Se Foi, Totalmente Demais e Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Mas conhece a obra dos autores? Do Kaoma, do Hanoi Hanoi e do Sérgio Sampaio? Sabe dizer outras músicas deles?
No podcast Depois daquele hit, apresentado por Zeca Camargo e produzido pela Deezer, você fica sabendo dessas histórias, desses artistas e de outros que fizeram também um hit só. Para terminar, para quem está em São Paulo, tem um espaço novo que reúne cinema, show, comida e bebida no centro de São Paulo. O Cortina vai ser inaugurado agora no dia 28 de julho, com o show do Arnaldo Antunes. Para agosto já tá na programação festa com a Goptan e show da Teto Preto. Por hoje é isso, pessoal, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! De mais uma operação policial no Rio de Janeiro, passando pela estreia da nova temporada do Politiquês e terminando com as dicas da semana da Gama, durma com essa. A pesquisa do IPEC citada no programa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ 08610/2022. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Conrado Corsalete, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!